Bom dia, turma, tudo bem? Vamos testar aqui, vamos começar nossa aula com o tema ponto, reta e plano da disciplina de desenho geométrico. Bom, hoje a gente vai mostrar os conceitos básicos da disciplina. Na aula passada a gente falou sobre as ferramentas básicas para uso no desenho técnico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os conceitos iniciais, que já são conceitos que com certeza você já tem uma boa base, uma boa diretriz, uma boa noção intuitiva, que são conceitos apresentados na disciplina de geometria analítica. Não sei se o nome da disciplina de vocês é exatamente esse, mas geralmente na disciplina de geometria analítica são conceitos elementares que são passados inicialmente no curso de matemática. Ponto, conceito de ponto, reta, semi-reta, equidistância, plano, retas paralelas e perpendiculares. Bom, o conceito de ponto, pessoal, eu me lembro do professor Vicente, na Universidade Federal do Piauí, ele dizendo que o conceito de ponto, o conceito de reta, são conceitos postulados, certo? São conceitos intuitivos que são aceitos sem definição, sem demonstração, perdão. São conceitos aceitos intuitivos pela matemática. O conceito de ponto, o ponto é uma localização em determinado plano, certo? Que não tem dimensões físicas e representa aquele lugar do espaço, certo? Então ele é representado na nossa formalidade matemática pelo encontro de duas retas, pelo encontro de uma reta juntamente com um arco, ou pelo encontro de dois arcos. Na nossa disciplina nós vamos trabalhar e determinar demais pontos através do encontro de dois arcos por conta de compasso, ou de duas retas. O ponto ele é representado por uma letra maiúscula, tá? na nossa convenção padronizada. Bom, isso é importante, pessoal. A representação, você não pode representar o ponto A com um A minúsculo, certo? Aquele A minúsculo ele vai ter outro sentido, que é o sentido da reta. O sentido da reta é uma linha infinita nos dois sentidos de crescimento, determinado e representado por uma letra minúscula R. A reta ela é considerada um conjunto de infinitos pontos colineares, certo? Então, colineares significa na mesma linha, e a reta representa geometricamente esse desenho da linha em uma determinada superfície plana, certo? Então é uma linha infinita nos dois sentidos. Infinita significa naturalmente sem fim. Como eu disse, essa aula é de conceitos elementares que provavelmente vocês já têm uma boa noção intuitiva. Quanto à posição absoluta, a reta ela pode ser horizontal, vertical, inclinada, respectivamente nessas figuras, representadas sempre por uma letra minúscula. Elas podem ser, quanto às posições relativas entre duas retas, paralelas, retas coincidentes, que é o segundo caso do desenho, oblíquas, ou seja, elas são inclinadas, elas se encontram, elas são concorrentes obliquamente, com um ângulo menor que 90 graus, e elas podem ser perpendiculares. Chama a atenção para essa figura que nós temos duas retas, certo? Sendo uma reta R e uma reta S, são letras minúsculas, a representação da reta, que quero dizer. Bom, nesse sentido, nesse sentimento de denominações, nós temos o conceito de semi-reta, certo? Há não muitos anos atrás, a semi-reta ela era escrita como semi-reta, certo? Depois da reforma gramatical, se eu não me engano, de 2011,
o conceito de semirreta, aliás, a escrita de semirreta, ela deixou de ter um hífen e passou a ter 2 R's. Então, se vocês pegaram literaturas mais antigas, não estranhem a presença dessa forma de se escrever a palavra semirreta. Eu mesmo, quando estava preparando essas aulas, eu me surpreendi nesse sentido, porque eu achei que o meu computador estava errado, porque eu escrevi a palavra e ele dizia que estava errado e eu não tá, enfim. Mas eu, quando eu estudei geometria na graduação, eu me lembro perfeitamente que era escrito da forma anterior que eu falei. Bom, a semirreta, pessoal, é uma parte, certo? É uma secção de uma reta que possui um ponto de origem e é limitada apenas em um sentido de crescimento, certo? Então, se você tem uma semirreta da forma que está representada nessa figura, você tem uma limitação determinada, delimitada pelo ponto de origem, certo? O ponto P, e ela delimita uma reta, ou seja, a palavra semirreta significa uma reta limitada em um sentido, certo? Então, é nesse sentido que nós conceituamos semirreta. E é muito fácil confundir semirreta com segmento de reta, certo? O segmento de reta, pessoal, é uma secção, certo, de uma reta, só que ela é limitada nos 2 sentidos e não apenas em um sentido, como era a semirreta. Existe a presença numa mesma reta. Nós temos o ponto A limitando a esquerda e temos o ponto B limitando a direita. Então, o segmento de reta é uma parte de uma reta limitada nos 2 sentidos, por 2 pontos. Bom, a equidistância, pessoal, como o próprio nome diz, o prefixo equi, ele significa igual, certo? Mesmo. Então, equilátero, mesmo lado. Equidistante significa mesma distância, distâncias iguais. Então, o próprio nome já dá uma informação muito importante sobre o conceito que vem em seguida. Equidistância, na figura que é colocada na apresentação para vocês, o ponto M. Ele é equidistante das extremidades A e B do segmento de reta AB, tá bom? Bom, agora o conceito de segmentos colineares. São segmentos que pertencem à mesma reta. Essa reta é determinada de reta suporte, que é a reta tracejada, e eles estão em uma mesma linha, certo? São conceitos que são segmentos de reta que estão em uma mesma reta, sendo que essa reta é uma reta que está representada num segundo, num plano de fundo, né? Essa é secundariamente a palavra que eu estava procurando. Bom, segmentos consecutivos. O segmento AP e o segmento PB, eles são consecutivos, pois a extremidade de um é a origem de outro, certo? Então, segmentos consecutivos são segmentos colineares por definição, certo? E onde o ponto limite de um segmento é o ponto de origem de outro segmento de reta. Esses conceitos, eles naturalmente vão aparecer diversas vezes ao longo da caminhada, dos exercícios, e esses conceitos como é que eu posso dizer, bem enraizados, eles realmente facilitam a visualização gráfica do problema proposto ou do que está sendo querendo ser compreendido. Bom, ponto, reta e agora plano, certo? O plano, pessoal, é o conjunto de infinitos pontos, certo? Que passam numa mesma superfície plana ou curva. E quando então, quando essa superfície ela é plana, ela passa a ser um plano, certo? As superfícies, elas são formadas por infinitos conjuntos de planos. Então, quando eles se acoplam
infinitamente, naturalmente com determinada variação angular, elas formam uma determinada superfície. Imagina uma bola de golfe, uma bola pequenininha assim, né? Quando você faz uma secção transversal, você encontra uma circunferência. Imagina que você pega uma circunferência e você coloca com uma pequena variação, certo? Aí você coloca outra pequena variação e você coloca um conjunto de superfícies defasadas de um certo ângulo, você forma um conjunto de planos defasados, você forma uma determinada superfície dessa maneira. Então, o conceito de plano é um conceito de ideias de planos, é a superfície de uma mesa, um plano, a superfície de um CD, a superfície de um determinado armário, a capa de um livro, um livro duro, né, capa dura, o piso de uma casa, enfim, existe uma série de opções de exemplos que determinam isso. A superfície ela pode ser plana ou pode ser uma superfície curva. Então, quando a superfície é plana, ela está sobre o mesmo plano, certo? O plano contém infinitos pontos e infinitas linhas. É imensurável, não tem começo e nem fim. Uma folha de papel é uma superfície. Nela, é nela que esse texto está impresso. No caso, eu peguei esse texto de um livro do Instituto Federal de Minas Gerais. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, provavelmente agora nessa semana. Para denominarmos os planos, para a gente denominar ponto, nós usamos uma letra maiúscula. Para a gente determinar reta, nós usamos uma letra minúscula. Para determinar o plano, a gente usa as letras do alfabeto grego para representar esse conjunto de pontos e retas na mesma superfície. No caso, as retas, quando elas são coplanares, elas pertencem ao mesmo plano. Coplanares significa, o prefixo co significa congruente, por exemplo, coplanar, igual, né? Também é mesmo sentimento de aqui. Então, o alfabeto grego, a letra do alfabeto grego representa o plano. Bom, essa parte da nossa aula já é uma parte do livro do professor Caminha, certo? Que é um livro que eu cito na nossa bibliografia, perdão. E é um livro muito interessante, certo? E é disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Matemática, se eu não me engano, uns R$30. É um livro realmente muito barato. Inclusive, nossa área de conhecimento tem essa vantagem muito boa para o conhecimento, né? Para divulgação do conhecimento. Adquirir as bibliografias realmente não são livros caros, né? Na nossa área a gente consegue comprar vários livros por valor irrisório comparado com outras áreas de conhecimento. Então, essa parte do texto que foi extraída do livro do professor Caminha, eu não fiz questão de fazer um resumo, então eu vou colocar, porque são poucas, né? Então, quando você tem a posição relativa entre um ponto e uma reta, um determinado plano, um determinado ponto P e uma reta R, só há duas possibilidades. Ou o ponto P pertence à reta R, ou ele não pertence à reta R. É simples. Ou ele está contido, ou não está contido no conjunto dos pontos que formam a reta R. No primeiro caso, escreve-se que P pertence a R. Então, essa simbologia bem aqui, ela representa P pertence a R. No segundo, a gente escreve que P não pertence a R. E lê-se P não pertence a R, assim como eu estou descrevendo. Nesse momento, é natural nos perguntarmos sobre quantas retas podem ser traçadas por dois pontos dados. Assumiremos que podemos traçar exatamente uma tal reta. Em resumo, por dois pontos distintos A e B do plano, podemos traçar uma única reta, certo? Como na figura 1.4.
Ou seja, por dois pontos A e B distintos contidos no mesmo plano, é possível passar uma única reta. Essa demonstração, a disciplina de geometria analítica, ela não é o nosso objetivo, né, da disciplina, mas a disciplina de geometria analítica, ele demonstra esse resultado através do absurdo, certo? Ele supõe, certo, que por A e B é possível passar mais de uma reta por esses dois pontos, certo? E aí ele chega, avançando no raciocínio, ele chega a um absurdo por conta da definição de plano. Então é uma demonstração relativamente fácil, contida nos livros de geometria analítica. Um ponto A situado sobre uma reta R divide em dois pedaços, quais sejam as semi-retas de origem A. Escolhendo os pontos B e C sobre a reta R, um em cada um de tais pedaços, podemos denotar as semi-retas de origem por AB e AC. Na figura 1.5, mostramos a porção da reta R correspondente à reta AB. A porção correspondente à semi-reta AC foi apagada. O que eu estou querendo dizer? Quando você tem a representação AB, significa dizer que a origem está no ponto A e a limitação desse segmento, dessa semi-reta, desse segmento de reta, é no ponto B. Bom, dados dois pontos distintos A e B sobre uma reta R, o segmento AB é a porção da reta R situada entre de A a B. Escrevemos por AB, denotar o comprimento do segmento AB, que, a menos que seja dito o contrário, será medido em centímetros, certo? Nós vamos medir em centímetros por se tratar de uma unidade de medida interessante para o nosso estudo num ambiente de uma página de papel, num ambiente pequeno. Para decidir se dois segmentos dados no plano são iguais, ou seja, se eles têm o mesmo comprimento, ou caso contrário, quais deles é maior, podemos usar um compasso transportando o segmento de reta para um outro local. Ou seja, se você tem um segmento de reta A e você tem um segmento de reta B, para você ver se eles têm o mesmo tamanho, basta você pegar um compasso, centrar a origem em um dos pontos da segmento de reta e a outra ponta do lápis no final do segmento e transportá-lo para outro local, certo? Nós vamos fazer isso daqui a pouco usando o GeoGebra. Bom, nesse exemplo 1.1, eu coloco o exemplo e coloco a resolução colocando a descrição dos passos. Então, pela descrição dos passos, já é possível a gente visualizar o que a gente vai fazer daqui a pouco. Com o uso de um compasso, o transporte o segmento AB para a reta CD. Decida se AB é maior que CD. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos centrar o compasso em A e fixar outra extremidade em B. Então, é você pegar o seu compasso, botar uma ponta em A e botar a outra ponta em B. Digamos que esse aqui seja o nosso compasso. Você transporta essa abertura do compasso para a reta que contém o segmento CD, correto? Então, mantendo essa abertura calibrada no comprimento, de AB, centrar o compasso em C, certo? Então, centramos o compasso em C, digamos que está bem aqui, e marcar com a outra extremidade do mesmo o ponto E sobre o segmento, a semirreta CD, tal que CE igual a AB. Então, neste caso aqui, eu vou colocar aqui intuitivamente, eu acho que dá mais ou menos por aqui.
Então, bem aqui vai ser o meu ponto E, certo? E esse meu ponto E vai formar a semirreta, o segmento CE, que é igual a AB, certo? Eu estou transportando o segmento de reta, o segmento AB, para outro local. AB é igual a CE, mas neste caso CD vai ser maior que AB, que é igual a CE, certo? Então daqui a pouco nós vamos fazer isso aqui no GeoGebra e vamos mostrar a ferramenta para vocês, que é uma ferramenta muito fácil, muito simples, e que vocês vão precisar ao longo da nossa caminhada para evitar, para facilitar a nossa vida, né? Afinal, nós estamos numa formação, numa graduação à distância, e o uso de software, o uso de computador, de ferramentas computacionais é extremamente importante para a nossa caminhada, tá bom? Então, para a gente, mais um exemplo em relação a segmento de reta, no plano AB e CD, como abaixo, construa com régua e compasso os segmentos EF e GH, tais que EF é igual a AB mais CD e GH é igual a 3 vezes AB. Então, na mesma forma que eu fiz da forma anterior, nós pegamos o segmento AB ou o segmento CD e podemos transportá-los para outro local. Então, qual é o nosso objetivo nesse momento? Então, com o auxílio da régua, trace uma reta R. Não vou fazer uma reta nesse momento aqui, mas eu vou fazer uma coisa apenas demonstrativa, certo? Então, aqui nós temos a nossa reta R. Bom, com a nossa reta R, marque sobre a reta R um ponto X. Vou botar bem aqui nosso pontozinho X. E em seguida, transporte o segmento AB para a reta R. Então, daquela mesma forma, nós pegamos aqui o compasso, centro aqui em A e a parte do grafite, a parte do lápis na B. Então, digamos que eu coloco bem aqui, mais ou menos o mesmo tamanho, e encontre aqui com a mesma abertura e trace aqui um certo ponto, certo? Obtendo o segmento EX. Então aqui é o nosso EX, certo? De modo que EX é igual a AB. Transporte, aí o que nós estamos querendo agora? Transporte o segmento CD para a reta R a partir do ponto X e obter o ponto F. Então a mesma coisa, nós vamos centrar aqui um compasso com a abertura maior, naturalmente, CD, certo? Nós temos aqui a mesma abertura e vamos transportar lá para a reta, R, colocando uma abertura um pouco maior. E aqui no nosso ponto de secção nós vamos ter o ponto F, certo? Sendo que o segmento de reta é F, vai ser igual ao segmento de reta CD. É muito simples, pessoal, tá? A gente fica um pouco demorado assim, por causa que é uma mesa, não é um lápis, né? Não é um pincel. Então, nesse caso nós temos que o segmento de reta XF, então aqui nesse caso XF, ele é correspondente ao segmento de reta AB mais ao segmento de reta CD, como nós queríamos demonstrar, certo? Então essa parte do transporte da circunferência que nós estávamos mostrando. Daqui a pouco nós vamos fazer o exemplo seguinte, que é o GH ser igual a 3 vezes AB, mas é um exercício realmente elementar. Então daqui a pouco eu continuo para a parte 2 da nossa aula.